Tem um tipo de homem que as pessoas costumam interpretar errado. Talvez você conheça alguém assim. Talvez tenha convivido com alguém assim durante anos. Ou talvez esse homem seja você. Ele fala pouco. Não porque não tenha pensamentos, mas porque aprendeu que nem todo pensamento precisa virar explicação. Ele evita discussões desnecessárias. Não porque não tenha argumentos, mas porque percebeu que algumas conversas não procuram compreensão, procuram vitória. E por isso muitas vezes é chamado de distante, reservado, frio, difícil. Mas existe algo curioso sobre essas palavras. Quase sempre elas dizem mais sobre quem observa do que sobre quem está sendo observado. Porque a verdade é que ninguém vê a história que existe por trás daquele silêncio. Ninguém vê as tentativas anteriores. Ninguém vê os anos. Ninguém vê o desgaste. Vêem apenas o resultado final. E então criam uma narrativa simples, fácil de compreender. Ele é frio. No vídeo de hoje, eu quero te mostrar o que existe por dentro desse homem. Não o que ele mostra, o que ele sente. E por que o silêncio que o mundo confundiu com indiferença pode ser a forma mais profunda de estar presente que existe. Foi exatamente isso que aconteceu com Marcos. Durante boa parte da vida, ele ouviu diferentes versões da mesma frase. Algumas eram sutis, outras nem tanto, mas todas carregavam a mesma mensagem: algo em você está errado. No começo ele não acreditava, mas existe um fenômeno curioso na mente humana. Quando uma narrativa é repetida muitas vezes, ela começa a parecer verdade, mesmo quando não é. E aos poucos, Marcos começou a olhar para si mesmo através dos olhos dos outros. Esse foi o primeiro erro, porque existe uma diferença enorme entre ouvir uma opinião e entregar sua identidade para ela. Mas ninguém ensina isso, principalmente quando ainda estamos tentando descobrir quem somos. Então Marcos fez o que milhões de pessoas fazem sem perceber. Começou a adaptar a própria imagem para reduzir o desconforto dos outros. Tentou parecer mais aberto, mais disponível, mais fácil. E durante algum tempo, acreditou que aquilo funcionaria. Acreditou que se encontrasse a forma certa de se apresentar, finalmente seria compreendido. Mas existe uma armadilha escondida nessa esperança. Porque quando você passa tempo demais tentando controlar a forma como será percebido, acaba se afastando daquilo que realmente é. E esse afastamento acontece devagar, quase sempre em silêncio. Primeiro você ajusta algumas palavras, depois ajusta algumas opiniões, depois ajusta algumas reações, até que um dia percebe que está vivendo mais próximo das expectativas dos outros do que de si mesmo. E talvez essa seja uma das formas mais discretas de sofrimento. A dor de abandonar quem você é para evitar ser mal interpretado. Marcos não percebeu isso imediatamente. Por fora a vida parecia normal. Ele trabalhava, cumpria responsabilidades, mantinha relações. Mas havia algo acontecendo por baixo da superfície. Uma fadiga emocional difícil de explicar. Não era tristeza, não era ansiedade. Era algo mais sutil, como se estivesse carregando um peso invisível. Um peso que aparecia principalmente depois das conversas, depois dos encontros, depois das interações. Como se cada relação exigisse uma quantidade enorme de energia que ele não sabia identificar. E por muito tempo acreditou que o problema era ele, que talvez realmente fosse frio, talvez realmente tivesse alguma limitação emocional. Até que uma manhã comum mudou tudo. Não aconteceu durante uma crise. Não aconteceu num momento dramático. Aconteceu dentro de um carro, parado num sinal vermelho, sem aviso, sem preparação. Marcos observava as pessoas atravessando a rua quando uma pergunta apareceu na sua mente.
uma pergunta simples, mas perigosa. E se eu não for quem disseram que sou? Ele não sabia naquele instante, mas aquela pergunta estava prestes a desmontar uma história inteira. Uma história que não tinha começado nos outros, tinha começado dentro dele. Muito antes daquele sinal vermelho, Marcos havia aprendido uma lição silenciosa. A lição de que ser compreendido é uma forma de segurança. Talvez você também conheça essa sensação. Você tenta explicar algo importante, um sentimento, uma decisão, uma necessidade. E quando não é compreendido, sente algo muito maior do que simples frustração. Sente desconexão, como se uma ponte tivesse desaparecido. O problema é que, para algumas pessoas, essa experiência acontece tantas vezes que deixa de ser apenas um episódio. Ela se transforma numa crença. E crenças silenciosas costumam governar vidas inteiras. A crença de Marcos era simples. Se eu conseguir me explicar da maneira certa, serei compreendido. E se for compreendido, estarei seguro. Parece razoável. Mas existe um problema fundamental. Compreensão não depende apenas da clareza de quem fala. Depende também da disposição de quem escuta. E foi justamente essa parte que Marcos demorou décadas para enxergar. Quantas vezes você tentou explicar algo sobre si mesmo porque acreditava que aquilo finalmente mudaria a forma como alguém enxergava você? Quantas vezes voltou para uma conversa mentalmente, repetindo argumentos, criando respostas melhores, imaginando versões mais convincentes daquilo que deveria ter dito? Talvez mais vezes do que gostaria de admitir. Marcos certamente fez isso, por anos, até que um dia percebeu algo perturbador. A maioria dessas conversas nem estava mais acontecendo. A outra pessoa já tinha ido embora, já tinha seguido a vida, já tinha esquecido, mas ele continuava ali, dentro da própria mente, tentando vencer um julgamento que nem existia mais. Foi então que enxergou algo que mudaria tudo. Ele estava vivendo dentro de um tribunal invisível, um tribunal estranho, porque ninguém o obrigava a entrar. Mas ele entrava todos os dias, às vezes várias vezes por dia, sempre que alguém discordava, sempre que alguém julgava, sempre que alguém o chamava de distante, ou frio, ou difícil. O tribunal aparecia, e Marcos ocupava todos os papéis ao mesmo tempo. Era o acusado, era a defesa, era a testemunha, e era também o juiz. Acusava a si mesmo, defendia a si mesmo, questionava a si mesmo, tudo ao mesmo tempo. E o mais impressionante, ninguém tinha pedido aquilo, ninguém tinha convocado aquele julgamento. Ele estava acontecendo inteiramente dentro dele. Talvez essa seja a armadilha mais sofisticada da necessidade de aprovação. Ela faz você acreditar que está lutando contra o julgamento dos outros, quando na verdade está lutando contra o julgamento que internalizou. Porque muitas das vozes que nos machucam deixam de existir muito antes de deixarem de influenciar nossas decisões. Elas continuam vivendo dentro de nós, como ecos, como gravações antigas, como regras que já perderam validade, mas continuam comandando comportamentos. E Marcos começou a perceber isso. Percebeu que algumas das críticas que ainda o afetavam nem sequer pertenciam ao presente. Eram antigas, talvez viessem da adolescência, talvez de relações que já nem existiam mais, mas ainda estavam ali, determinando como ele reagia, como falava, como se defendia. Foi nesse momento que surgiu a descoberta mais desconfortável da sua vida. Talvez a verdade mais difícil não fosse que as pessoas interpretavam Marcos errado. Talvez a verdade mais difícil fosse outra. Durante anos, Marcos também interpretou Marcos errado, porque acreditou mais nas vozes externas do que na voz que carregava dentro.
A partir daquela descoberta, algo começou a mudar. Não de forma dramática, não da noite para o dia, mas lentamente. Marcos começou a observar seus impulsos, aquela necessidade imediata de explicar, aquela urgência de justificar, e pela primeira vez decidiu não obedecer imediatamente, apenas observar, como quem observa uma onda antes de entrar no mar. E foi aí que percebeu algo fascinante. Nem todo impulso merece ação, nem toda acusação merece defesa, nem toda opinião merece explicação, nem toda pessoa merece acesso irrestrito à sua energia. Essa descoberta parecia simples, mas tinha o poder de transformar uma vida, porque pela primeira vez, Marcos começou a enxergar a diferença entre reagir e escolher, entre se defender e permanecer, entre convencer e existir. E então, aconteceu algo inesperado. Quanto menos tentava controlar a percepção dos outros, mais leve se sentia. Quanto menos energia investia em justificativas, mais energia sobrava para viver. Quanto menos se preocupava em ser compreendido por todos, mais clareza encontrava dentro de si mesmo. E isso revelou uma verdade quase paradoxal. A paz que ele procurava nunca esteve na compreensão dos outros. Ela estava na reconciliação consigo mesmo. Foi nessa época que Marcos começou a entender algo que nunca havia nomeado com clareza. Existem dois tipos de silêncio. Por fora, eles parecem idênticos. Por dentro, são opostos. O primeiro é o silêncio do medo. O silêncio de quem se cala para evitar rejeição, de quem engole opiniões, de quem aprende a ocupar menos espaço para ser aceito. Por fora parece tranquilidade, mas por dentro existe tensão, existe esforço, existe desgaste. Porque esse silêncio não traz paz. Ele apenas adia o conflito. E tudo aquilo que é adiado continua existindo, acumulando, pesando, consumindo energia silenciosamente. Marcos conheceu esse silêncio. Viveu nele por alguns anos. Mas então surgiu outro silêncio, completamente diferente. Um silêncio que não nascia do medo, nascia da clareza, não nascia da insegurança, nascia da confiança. Foi a primeira vez que Marcos percebeu isso numa conversa aparentemente comum. Alguém o interpretou de forma errada, nada novo. No passado, ele teria começado imediatamente a explicar, justificar, esclarecer. Mas dessa vez algo diferente aconteceu. Ele sentiu o impulso, reconheceu o impulso e deixou o impulso passar sem obedecer, sem lutar. E naquele instante percebeu algo extraordinário. Sua paz não desapareceu. Sua identidade não desapareceu. Sua verdade não desapareceu. A única coisa que desapareceu foi a necessidade de convencer. E foi então que entendeu uma frase que raramente é dita, mas que talvez seja uma das mais importantes deste vídeo. Você não precisa vencer o julgamento. Precisa sair do tribunal. Porque enquanto estiver tentando convencer cada pessoa que interpreta você de forma errada, continuará vivendo sob a autoridade dessas interpretações. E nenhuma vida pode florescer dessa maneira. Sua energia é limitada, seu tempo é limitado. E cada minuto gasto tentando controlar a percepção alheia é um minuto retirado da construção da própria vida. Marcos percebeu quantos anos havia investido tentando administrar narrativas. Quantas decisões haviam sido influenciadas por julgamentos. Quantas escolhas nasceram do medo de ser mal interpretado. E talvez a descoberta mais difícil tenha sido esta. Muitas das pessoas que ele tentava convencer nunca estiveram realmente interessadas em compreender. Estavam interessadas em confirmar a versão que já haviam escolhido acreditar. Quando alguém quer compreender você,
Existe abertura, existe curiosidade, existe espaço. Mas quando alguém quer apenas confirmar uma narrativa, nenhuma explicação será suficiente. Nenhuma. E quando Marcos percebeu isso, sentiu algo inesperado. Não raiva, não ressentimento, alívio. Porque finalmente entendeu que estava tentando realizar uma tarefa impossível. E abandonar uma tarefa impossível produz uma sensação muito parecida com liberdade. Foi nessa época que começou a notar outra mudança. Pequena no início, quase imperceptível, mas profundamente transformadora. Ele começou a voltar para casa. Não a casa física, a casa interior. Aquele lugar que existe antes das opiniões, antes dos julgamentos, antes das expectativas. Durante anos, Marcos viveu como alguém que deixava todas as portas abertas. Qualquer opinião entrava, qualquer crítica entrava, qualquer interpretação entrava. E pouco a pouco começou a confundir a voz dos outros com a própria voz, até esquecer onde terminava o mundo e onde começava ele. Mas agora algo diferente acontecia. Pela primeira vez, estava aprendendo a escolher o que merecia entrar. E isso não era arrogância, era discernimento, uma das formas mais maduras de cuidar de si mesmo. Porque maturidade emocional não significa aceitar tudo. Significa saber filtrar, ouvir sem absorver, acolher sem carregar, respeitar sem se abandonar. Foi então que uma verdade começou a surgir. Uma verdade simples, mas poderosa. Talvez ele nunca tivesse sido frio. Talvez estivesse apenas cansado. Cansado de traduzir sentimentos para pessoas que nunca aprenderam a ouvir. Cansado de justificar limites. Cansado de explicar escolhas. Cansado de defender sua própria existência. Porque existe um nível de exaustão que não nasce do trabalho. Nasce da tentativa constante de ser compreendido por quem não quer compreender. E quando essa tentativa finalmente termina, algo dentro de você respira, pela primeira vez em muito tempo. Existe uma imagem que ficou com Marcos de um período específico da vida. Não é uma imagem de conquista. Não é um momento de virada dramática. É uma manhã de sábado. Café passando na cozinha. A casa em silêncio. Ele sentado à mesa, sem nenhum lugar para ir e sem nenhuma conversa para gerenciar. Apenas presente naquele momento simples e ordinário. E percebendo, com uma clareza que não esperava, que estava bem. Não bem no sentido de que tudo estava resolvido. Não bem no sentido de que não havia mais dor ou complexidade. Bem no sentido de que havia uma parte dele que estava estável, que não balançava com o vento das interpretações alheias, que não precisava de confirmação para saber que estava de pé. Essa estabilidade, conquistada em silêncio, construída em escolhas que ninguém via, era a coisa mais valiosa que ele havia construído, mais do que qualquer reconhecimento externo, porque esse tipo de compreensão, a que vem de fora, é temporária. Ela muda quando a pessoa muda de perspectiva. Ela desaparece quando a relação passa por turbulência. Mas o que ele havia construído por dentro era diferente. Era dele. E ninguém podia tomar. Você tem um lugar dentro de si que não depende de confirmação para existir? Um chão que permanece firme, independente do que o mundo diz sobre você? Se sim, cultiva isso. Se ainda não, começa a construí-lo. Um dia de cada vez. Uma escolha de cada vez. Cada vez que você permanece no que sabe sobre si mesmo, em vez de ceder para o que dizem sobre você, você está colocando uma pedra nesse chão. Ele fica mais sólido com o tempo. E um dia, você vai sentar numa manhã de sábado qualquer, café passando, casa em silêncio, e perceber que está bem.
Não porque tudo foi resolvido, mas porque você chegou em casa, dentro de si mesmo, e o lugar estava esperando por você o tempo todo. Marcos não é um caso isolado, é um arquétipo. O homem que o mundo chama de fechado, porque não se explica o tempo todo. O homem que confundem com frio, porque não performa calor. O homem que interpretam como ausente, porque a sua presença não tem barulho. Mas por dentro, há uma vida inteira acontecendo, há clareza, há valores, há afeto, que não precisa de amplificação para ser real. Há um silêncio que não é fuga, é retorno. É a forma que ele encontrou de voltar para si mesmo depois de anos, tentando ser inteligível para quem não estava disposto a entender. Não importa se você é homem ou mulher. Não importa se o seu padrão é falar demais ou falar de menos. Em algum momento da sua vida, provavelmente mais de uma vez, você esteve num lugar onde precisava que alguém de fora confirmasse algo que você já sabia por dentro. E isso é humano, profundamente humano. Mas há um passo além disso. O passo de aprender a confiar no que você sabe sobre si mesmo. Mesmo quando ninguém confirma. Mesmo quando a versão que o mundo tem de você é diferente da que você conhece. Essa confiança não é arrogância. É o resultado de ter se olhado com honestidade suficiente para saber o que encontrou. Existe uma paz que chega quando você para de pedir permissão para existir. Não a paz de quem desistiu. Não a paz de quem se fechou. A paz de quem chegou em casa, dentro de si mesmo, e descobriu que o lugar estava esperando por ele o tempo todo. Marcos chegou nesse lugar. E talvez você também esteja mais perto do que imagina.